Fala pessoal do canal Universo do Cubo, eu sou o Henrique Souza e seja muito bem-vindo aqui ao método básico completo de resolução do Square One. Esse vai ser o vídeo 0, onde eu vou fazer uma apresentação aqui do puzzle e explicar como funciona a notação dos movimentos e também explicar aqui quais são os 3 diferentes tipos de peças que compõem aqui o Square. O Square é considerado por muitos, inclusive por mim, o puzzle mais difícil da WCA. Justamente porque nada que você aprendeu nos outros puzzles você pode utilizar aqui. Por exemplo, ó, aqui nesse cubo, ó, ele não tem face, tá vendo? A direita dele, o que seria a direita, modifica o formato, tá vendo? Isso daqui é um cubo, isso daqui já não é mais um cubo. Então nenhum algoritmo que você sabe do 3x3, do 4x4, do Pyraminx, do Megaminx ou do Skilp você consegue aplicar aqui. Você vai ter que aprender tudo do zero. E ele tem algumas peculiaridades bem diferentes. Por exemplo, conforme você vai embaralhando ele, dependendo da posição, os movimentos ficam limitados. Por exemplo, aqui eu consigo fazer esse movimento que é chamado de barra, tá? Mas se eu mover um pouquinho aqui, ó, eu já não consigo fazer mais. E isso acaba complicando bastante na hora da resolução. Então eu vou apresentar aqui para você os 3 tipos diferentes de peças que nós temos aqui no Square One. Na verdade são 4, né? Aqui, dessa camada aqui do meio, ó, que é chamada de equador, tem 2 peças que são iguais, uma de cada lado, mas eu vou considerar um tipo só de peça, tá? A gente vai chamar então de equador. O outro tipo de peça é o que seria uma peça de meio, ó, comparando com 3x3, né, ó, que tem 2 cores. E o terceiro tipo de peça é uma peça de quina composta por 3 cores. Ó. Então aqui na parte de cima, ó, eu tenho 4 meios, 4 quinas. Na parte de baixo também, ó, 4 meios, 4 quinas. E não tem nenhuma peça no centro. E aqui também não tem nenhuma peça de centro, né? Só tem essas 2 peças aqui que são o equador. A notação de movimentos do Square One, como que funciona? Esse movimento aqui, ó, é chamado de barra. Se você segurar aqui e fazer com a mão esquerda, também é chamado de barra, tá? Mas por padrão, todos os algoritmos que eu vou usar aqui no método, você vai fazer a barra com a mão direita. No Square One você não tem topo e nem topo anti-horário, muito menos direita, direita anti-horário, esquerda, esquerda anti-horário. Quando você for mover a camada de cima, a notação é feita da seguinte forma aqui do Square. Você abre o parênteses, coloca um número, pode ser tanto positivo, ou 0 ou negativo, coloca uma vírgula, vai colocar um outro número, que é positivo, ou 0 ou negativo, e fecha o parênteses. O primeiro número, ele se refere aqui à camada de cima. O segundo número se refere aqui à camada de baixo. E quando for fazer uma barra, você coloca uma barra na notação. E quais são os números que a gente pode colocar dentro desses parênteses? Você pode colocar de menos 6 até 6. Então você pode colocar menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Existe uma notação também de graus, né? Que seria de 30, 60, 90, 180, mas essa de número ela é bem mais comum e mais simples de você aprender a executar. Tá vendo aqui essa peça de meio? Essa peça de meio, ela vale 1. A peça de quina vale 2. Importantíssimo. Toda vez que o número for positivo, você vai girar no sentido horário, tanto a camada aqui de cima quanto a camada de baixo. Se o número for negativo, você vai girar no sentido anti-horário e em cima também, ó, no sentido anti-horário. Se o número for 0, você não vai fazer nada. Então, por exemplo, o número 1 em cima, ó, eu vou mover uma peça aqui de meio. Se, por exemplo, for menos 2 em cima, ó, eu vou mover uma peça de quina, ó, menos 2. Tá? Se for menos 1 embaixo, eu vou fazer esse movimento, mover uma peça de meio. Se for 2 embaixo, vou fazer esse movimento, 2 positivo.
tá? Se em cima, por exemplo, for 3 positivo, ó, eu vou movimentar 1, 2, 3. Se for menos 3, menos 1, 2, 3. E se você for ver aqui a distância, a peça de quina é justamente o dobro de uma peça de meio. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira fazer o movimento, abre parênteses, 1,0, fecha parênteses. Depois uma barra. Então, com o cubo aqui nessa posição, ó, eu vou passar 1 e vou fazer a barra. Agora um outro exemplo. Abre parênteses, 0, menos 1, fecha parênteses. Quando está o número 0, você não vai fazer nada na camada que ele representar. Como o 0 está na esquerda, é a camada de cima. Eu não vou fazer nada. Então é vírgula, menos 1, ó, na camada de baixo. Eu vou mover aqui menos 1 e vou fazer uma barra. Uma coisa importante para salientar é o seguinte, ó. Tá vendo que aqui tem uma divisão, uma divisória que dividem os dois equadores, ó? Essa divisão ela pode estar tanto aqui, ó, juntando com as peças da esquerda, quanto juntando com as peças da direita, tá? Por exemplo, ó, se eu virar o cubo assim, ó, deixar aqui o branco em cima, ó, essa divisória está juntando com a peça, com essas divisórias da direita. Todas as notações que eu vou utilizar aqui ao decorrer aqui do método, essa divisória tem que estar na esquerda, tá? Então vamos lá, agora vamos aplicar um algoritmo inteiro de exemplo. Então esse algoritmo ele vai trocar aqui esses dois meios com esses dois meios aqui de baixo. Ó. Então o algoritmo é, abre parênteses, 0, menos 1. Então eu faço isso. Faço uma barra, abre parênteses, 1,1. Faço outra barra e abre parênteses, menos 1,0. Ó, troquei os dois meios aqui de baixo com os dois meios aqui de cima. Então, novamente, para o cubo aqui voltar ao normal, abre parênteses, 0, menos 1, fecha parênteses, barra, abre parênteses, 1,1, fecha parênteses, barra, e abre parênteses, menos 1,0, fecha parênteses. Deixa eu ver minha colinha aqui. Então, o nosso método ele vai ter 13 vídeos e assim que eu finalizar ele, eu vou fazer um vídeo único e esses 13 vídeos serão divididos em 7 etapas. Vou aproveitar aqui o final do vídeo para fazer mais um algoritmo de exemplo. Nesse algoritmo, a gente vai trocar essas duas quinas aqui da frente. Então, vamos lá. Barra 3, menos 3, barra 3,0, barra menos 3,0, barra 0,3, barra menos 3,0, barra. Ó, agora seria só eu fazer esse movimento, ó. Aqui atrás ele manteve o cubo intacto e aqui na frente ele trocou, ó, essas duas quinas e esses dois meios aqui. Mas o que interessa pra gente é que ele permutou essas duas quinas. Vou fazer novamente aqui um pouco mais rápido agora. Então é isso. Antes de você ver aí o próximo vídeo, né, eu recomendo que você pratique um pouco essa notação para você se acostumar. Lá no próximo vídeo a gente vai ver o primeiro passo para começar a resolver aqui o square. E até lá!